Jorge Silva é empresário, escuta-nos em Lisboa. Bom dia. Muito bom dia. Antes de mais gostaria de cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro e eu vou passar então à questão. Eu ouvindo o Sr. Primeiro-Ministro falar, e tenho ouvido pouco, mas agora, porque estou a trabalhar, mas agora nesta parte final consegui ouvir, e já ouvi várias vezes outras intervenções públicas que o Sr. Primeiro-Ministro tem feito, parece-me às vezes que o Sr. Primeiro-Ministro não vive neste país. E eu vou explicar porquê. Eu trabalho na área de negócios há muitos anos e no meu dia-a-dia contacto com várias pessoas e vejo, como se calhar o Sr. Primeiro-Ministro também vê, mas não diz, que a vida está muito mais difícil agora do que estava há 5 ou 10 anos atrás. E a verdade é que eu às vezes pergunto-me assim, como é que o Sr. Primeiro-Ministro, José Sócrates, quer convencer-me a mim e aos portugueses comuns que ouvem este programa de rádio e que ouvem falar nas intervenções que faz, a votar-me no partido dele, no Partido Socialista, a votar nele, quando afinal, nos últimos 15 anos, penso não estar a cometer nenhuma inverdade, 13 foram de responsabilidade socialista, 6 foram de responsabilidade do Sr. José Sócrates como Primeiro-Ministro. E a verdade é que nestes últimos anos Portugal está como está, e por favor, há uma coisa que eu também gostaria de alertar o Sr. Primeiro-Ministro, é que o Sr. Primeiro-Ministro percebesse que os portugueses estão atentos, são críticos, observam e não entram naquela história da responsabilização dos outros por aquilo que nós fazemos. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro foi o principal responsável da governação de Portugal dos últimos 6 anos. O seu partido foi o principal responsável da governação de Portugal dos últimos 13, dos 15 anos que passaram mais recentemente. E agora apresenta-se como vítima da oposição, da crise internacional, do FMI, que viabilizou durante muito tempo. Portanto, a única pergunta que faço é assim, invertendo os papéis, sendo eu Primeiro-Ministro e o Sr. José Sócrates um cidadão português, como é que eu conseguiria convencer o Sr. José Sócrates, cidadão português, a votar em mim, Primeiro-Ministro Jorge Silva, a votar em mim, sendo eu o responsável pela situação a que Portugal chegou agora? A pergunta que lhe deixa Jorge Silva, engenheiro José Sócrates. Olha, eu quero saudar também o Jorge Silva e agradecer-lhe a sua pergunta. E quero dizer-lhe ao Jorge Silva que, pelo que acabou de dizer, eu não tenho muitas esperanças em convencê-lo em votar em mim. Mas quero dar-lhe o meu ponto de vista e espero que tenha a abertura de espírito para me ouvir e para considerar o meu ponto de vista. A vida está mais difícil hoje do que estava há uns anos atrás? Com certeza que está. Está mais difícil em Portugal, está mais difícil em Espanha, está mais difícil nos Estados Unidos, está mais difícil na Alemanha, está mais difícil na Bélgica, está mais difícil na Itália, está mais difícil em todos os países desenvolvidos. Não há um único país do mundo desenvolvido que não tenha hoje mais dívida, mais desemprego e mais dificuldades de acesso ao financiamento. Um único país no mundo. Olhemos para o déficit na União Europeia. O déficit em média na União Europeia é de 6,4%, estou a citar de memória. O déficit nos Estados Unidos está em 2 dígitos, como está em Espanha. As dívidas dos países dos Estados que tiveram que investir para compensar as consequências da crise económica de 2008 são hoje muito superiores. O que eu digo é apenas isto ao Jorge Silva. É uma completa ausência de seriedade. Olharmos para a situação de Portugal pensando que convencemos os portugueses e desafiamos a sua inteligência, que lá fora não se passa nada. Avaliar a situação económica do país fingindo que não houve uma crise internacional e que não existe uma crise internacional é apenas pormos de lado o fator determinante daquilo que estamos a viver. Lamento muito, mas este é o meu ponto de vista e espero que o Jorge Silva tenha respeito por ele, como eu tenho respeito pelo seu ponto de vista e pela sua observação. A verdade é que eu tenho visto muitos dizer... Repare, há muitos que acham que ganham eleições apenas descrevendo as dificuldades do país. É verdade que nós temos hoje mais dificuldades do que tínhamos há uns anos atrás, como têm todos os países desenvolvidos do mundo. Porque, realmente, nós estamos a viver a maior crise dos últimos 100 anos. Em todo o mundo desenvolvido e que atingiu fundamentalmente os países mais desenvolvidos, não os países emergentes, as economias emergentes. Por isso, lamento muito, mas não posso estar de acordo quando diz eu sou responsável pelos últimos 6 anos, com certeza que sou.
E tenho muito orgulho em muita coisa que fizemos nestes 6 anos. Nas melhorias que introduzimos nas energias renováveis, nas melhorias que introduzimos na educação, nas melhorias que introduzimos na saúde, em vários domínios sociais, nas melhorias que introduzimos nos equipamentos sociais. Sou responsável por isso e lamento muito que alguns queiram obnibular isso tudo apenas citando os números que resultam de uma crise internacional. Nos primeiros 2 anos, entre 2005 e 2007, nós fizemos em Portugal, em termos económicos, um trabalho bem feito. Reduzimos o déficit orçamental e pusemos a economia a crescer. Quando chegámos ao fim de 2007, o nosso déficit estava, na altura, pelas regras da altura, abaixo dos 3%. Tínhamos feito a consolidação orçamental e estávamos com um crescimento económico de 2,4%. Isto em 2007. Depois veio a crise de 2008 e agora o Jorge Silva acha que devemos olhar apenas para esses indicadores, dizer que a vida está difícil e a responsabilidade de tudo isto é do José Sócrates. Bom, isso é um ponto de vista. Mas eu acho que esse ponto de vista desafia a inteligência dos portugueses. Os portugueses são críticos, os portugueses são atentos e eu sempre confiei nos portugueses e no seu bom julgamento. E veremos o que é que pensam de tudo isto. Porque, repare, aqueles que acham que Portugal é o único país no mundo que passa por dificuldades, que tem desemprego, que tem uma dívida exagerada e que tem problemas de acesso ao financiamento, eu acho que não vivem neste mundo nem conhecem a situação internacional. Eu acho que é pouco para, como argumento, para, no momento destes, em que é preciso fazer um balanço e ver o que é melhor para o nosso país, para se responder com um programa. Eu tenho o maior gosto em poder dizer ao Jorge Silva que é verdade, que eu sou um político experiente. Sou Primeiro-Ministro há 6 anos e estive 6 anos no governo de António Guterres. Eu sou o rosto de muita coisa. O Jorge Silva dizia, sou o rosto desta situação. É verdade. Eu sou o rosto de um Primeiro-Ministro que está a lutar contra uma situação muito difícil há mais de 3 anos. É verdade. Mas, olha, também sou o rosto de muitas outras coisas. Eu sou o rosto de muitas mudanças que fiz na área do ambiente. Eu sou o rosto do programa Novas Oportunidades. Eu sou o rosto do maior investimento em ciência, maior mudança em ciência nestes últimos anos. Como sou o rosto também de mudanças que fizemos na saúde. Sou o rosto também de mudanças que fizemos na segurança social para pôr a nossa segurança social pública, que estava em risco, para que deixasse de estar em risco. Sou o rosto de muita coisa. Mas sou o rosto de muita coisa porque já fiz muita coisa na minha vida política. E há outros que não são o rosto de coisa nenhuma porque nunca fizeram nada na vida política que merecesse que fossem distinguidos com esse epíteto de que são o rosto de qualquer coisa.